Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, que a bênção de Deus esteja na sua casa. Hoje, um novo dia que o Senhor nos dá, eu quero convidar você para conversar com a gente, para orar conosco nessa manhã, nesse dia frio. Eu quero começar lendo o Salmo 78 e introduzindo o nosso tema de hoje. O Salmo 78 diz assim: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, a ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Amém. O Salmo 78 está falando da responsabilidade dos pais contarem, ensinarem aos seus filhos o que eles receberam dos seus antepassados, e os seus filhos passarem para os seus filhos, e cada geração contar para outra geração os gloriosos feitos do Senhor. Nessa manhã nós vamos conversar com dois irmãos aqui da nossa igreja para falar sobre isso, sobre como ensinar a palavra de Deus, como ensinar os nossos filhos, especialmente adolescentes e pré-adolescentes. Depois nós vamos fazer um para crianças. Mas hoje, como ensinar adolescentes e pré-adolescentes, como incentivá-los a ler a Bíblia, a orar, a ter um relacionamento com Deus, às vezes numa fase difícil, hoje com tanta coisa distraindo, entretendo os nossos adolescentes, tanta coisa, uma fase difícil de mudanças físicas. Como ensiná-los a palavra de Deus, como fazer com que eles sejam atraídos, fiquem interessados pela palavra do Senhor. Então, nós vamos convidar dois irmãos da nossa igreja que têm ministrado adolescentes, ou pelo menos os que estavam ministrando nas classes, nas aulas para os adolescentes da nossa igreja, e os materiais que eles têm usado, que é um material muito interessante, muito bom para atrair, para ensinar os adolescentes. Então, é o nosso irmão Carlinhos Falsetti, o nosso companheiro aqui da música, que tem trabalhado com os adolescentes, e o Alexandre Farias também, que tem sido professor, né, da classe dos pré-adolescentes da nossa igreja, e eles vão conversar com a gente sobre esse assunto, cada um falando sobre isso. Essa é a nossa conversa. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Alexandre. Sejam bem-vindos aí. Tudo bem com vocês? Bom dia, Bom pastor. Dia, paz a todos. Bom dia, Alexandre. Tudo na Bom paz. Dia, Carlinhos. Graças a Deus. Muito bom. Hoje é a primeira experiência de falar com dois ao mesmo tempo aqui, hein? Vamos ver se dá certo. Então, vamos lá. Carlinhos, além de professores, vocês são pais também, né? Vocês têm... o meu filho mais novo já tem 15 anos, está na fase de adolescente, né? Os outros já vai casar, né? O mais velho. Carlinhos, como que é essa fase? É fácil ensinar para os adolescentes? É fácil despertar o interesse deles para a leitura da Bíblia, para a oração? Qual tem sido a experiência de vocês? Começar com o Carlinhos aqui. Não, na relação de pai não é fácil, não, né? Tipo assim, você tentar descobrir o que o seu filho gosta, no caso minhas filhas, né? E dentro de descobrir o que elas gostam, tentar inserir essa questão do discipulado, ou de incentivar a leitura. As minhas leem muito, tanto a Aline como a Luísa, a Aline e a Luísa, elas gostam muito de ler. Então isso é muito bom, assim, elas já leram vários livros e continuam lendo. A questão é que achar um material cristão
que vai despertar esse interesse delas na leitura, assim, às vezes é difícil de, vamos trocar esse livro por esse, não, esse aqui é mais interessante, o título não é muito atrativo, então é um desafio, assim, de tentar fazer com que elas leiam algum conteúdo cristão, elas leem, mas não tem muita coisa para elas, né, que elas se interessam, é muito difícil. Alexandre. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Como que é a sua experiência aí? Você acha que é fácil atraí-los? É difícil? Não, pastor, na realidade é assim. Perdão, pessoal, meu bichano derrubou tudo aqui. Ele está querendo participar, ele quer participar. Está querendo participar da live também. Perdão. A grande dificuldade, como o Carlinhos falou, é ter um material atrativo para o que a gente vive hoje, no cotidiano e nos dias contemporâneos, né? Aproximar a leitura da Bíblia, que historicamente é situada numa posição, para o nível deles, no convívio deles. Então, isso é um grande desafio realmente, né? Eu peço para o Ariel, tem alguns livros aqui com o Ariel não gosta tanto de ler, como o Carlinhos falou das dele, o Ariel é muito curioso, gosta de saber das coisas, de procurar, mas a parte de leitura, eu tenho que sempre ficar dando um empurrãozinho nele para que ele tenha esse ímpeto de ter a leitura, né, de fazer a leitura. E o problema do material, como o Carlinhos falou, de ter um material atrativo para eles, né, um material que seja bom para eles também, que cative, né, essa seria a palavra, que cative os jovens, os adolescentes, a ter esse conhecimento do cristão, no caso. Verdade. E assim, hoje, graças a Deus, já tem surgido bons materiais para essa faixa etária, né? Para adolescentes, materiais cristãos. Até algum tempo atrás não tinha nada, né? Era bem mais difícil, mas já tem surgido algumas coisas que sejam interessantes, inclusive vocês têm usado. E aí eu queria que vocês apresentassem um pouco esse material para os pais, para as mães que estão assistindo, que vão assistir, para que eles também, que nosso objetivo aqui é ajudar a mãe, o pai, a incentivar o filho a ler a Bíblia, a orar, a conhecer materiais cristãos, devocionais, a ter uma vida devocional. Então, eu tenho 3 filhos, e cada um tem uma relação com a leitura, um gosta mais, outro menos. Então, mas o pai tem que estar sempre insistindo, incentivando, despertando a curiosidade, e hoje a gente tem que usar esses meios aí que despertam neles, porque essa geração digital, às vezes a própria concentração é limitada, é muito ligado é muito rápido, é muita coisa. Então, a gente tem que saber usar, como vocês falaram. Então, eu quero perguntar para vocês o material que vocês estão usando, que indicam, e para que os pais tenham acesso a isso também e possam usar. Carlinhos, o que você indica aí de leitura, de devocional, de material para os pais, para os professores também? Pastor, antes dessa quarentena, né, nós estávamos começando a ler com os adolescentes um livro que é o Evangelho baseado nas Crônicas de Nárnia. Então, nós estávamos começando nós assistimos os filmes, né, tipo toda a trilogia lá, para começar a leitura de devocional, porque o senhor falou sobre a questão do que atrair os adolescentes. É muito difícil você trazer um tema que todos gostem, né? Que nem Crônicas de Nárnia mesmo, eu sou apaixonado pelo filme, mas tinha adolescente que falava que já assisti o primeiro e eu não gosto, né? Aí você tentar juntar 14 adolescentes para tentar falar sobre o mesmo assunto de um tema, de um filme, foi bem difícil, assim, mas deu certo. A questão do incentivar a leitura dentro deste livro também é um desafio, porque todos os livros de devocional para adolescente, eles são constantes. Ou ele é diário, a devocional, ou ele é por semana. A questão é você fazer com que o adolescente entre nessa rotina, né? Eles desistem muito rápido, assim, no primeiro ou segundo dia. Então, isso é um desafio mesmo. Mas, assim, só para ser rápido, eu tenho algumas orientações, ou dicas, no caso. O Alexandre vai falar melhor sobre isso,
mas acho que os pré estavam lendo desse daqui, né? 40 Dias com os Vingadores. E é um livro de devocional diário, onde todos os dias ele vai falar sobre um herói do filme ou dos quadrinhos, difícil posicionar aqui, né? E vai falar sobre as características desse personagem, desse herói, e vai linkar ele, as fraquezas e as virtudes dentro do relacionamento com Deus. Isso daqui ele tá fácil porque ele é todo dia, você só tem que ter uma rotina, né? Para poder trabalhar com esse discipulado. E tem outros, tem, para quem gosta de Star Wars, tem o mesmo autor, é o Eduardo, é um cara que é de Curitiba, ele é muito bom para trabalhar com esse tipo de assunto. Eu estou lendo aqui, e para adolescente que gosta de mangá, essa é uma orientação também, uma dica. Essa daqui é a Metamorfose, é a transformação de Saulo para Paulo e toda a viagem missionária de Paulo em mangá. Então, isso é uma revista em quadrinhos. Totalmente em quadrinhos, totalmente ilustrada, né? Então, a história toda assim, resumida em quadrinhos da viagem de Paulo. Tenho em quadrinhos a história da Reforma, que é de Lutero, totalmente em quadrinhos também. Então, para quem gosta de história, isso aqui é muito interessante. Tem a Bíblia toda em quadrinhos, que é a Bíblia em Ação, que é um material bom também para incentivá-los a começar a gostar da leitura bíblica, porque aqui vai contando as histórias de forma um pouco mais resumida, porque se fosse toda a mesma Bíblia em quadrinhos, ia ser enorme isso daqui, né? Então, assim, são dicas. Hoje, igual o senhor falou, hoje tem muito material para adolescente. Na minha época de adolescente, o único livro que tinha era do Jaime Kemp, que era Namoro, Noivado, Casamento e Sexo, né? Tipo assim, é isso que os nossos professores davam para a gente ler. Hoje tem muita coisa direcionada a filmes, então é fácil você fazer com que eles assistam o filme, depois a gente conversa sobre o filme e mostra um material didático para uma devocional diária. Então hoje tem bastante coisa assim, sobre isso. Legal. Alexandre, como foi a sua experiência de estudar esse material dos Vingadores com os pré-adolescentes? Qual foi a reação deles e como que é esse material? O que esse material tem de bom? Para quem não conhece aí, para um pai, o que você falaria dele? Vou deixar bem pertinho aqui para o pessoal ver bem a capa aqui. Eu não sei, tem disponível ainda na igreja, pastor, o senhor sabe? Eu acho que talvez tenha. Olha lá. Olha lá, tem exemplar disponível lá. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, como bem o Carlinhos falou, a gente tinha um material mais sério na nossa época, vamos dizer assim, mais voltado simplesmente para o ensinamento. Não que esse daqui não seja, mas esse daqui faz uma parte lúdica, junto à parte lúdica, que é a parte que eles estão convivendo hoje, que é em Vingadores, blockbuster do mercado do cinematográfico, tudo, dos heróis de quadrinhos, que vem desde a década de 50, né, veio trazendo essa que todo mundo vivenciou, nós passamos por isso também nos quadrinhos, foi feito, né, a evolução e trouxe para o nosso mundo, chegando no blockbuster do cinema. E todo mundo fala do filme, todo mundo assistiu esse filme, todo mundo tem a curiosidade, viu alguma cena do filme. E é interessante porque então traz para a realidade que eles estão vivendo hoje, a palavra de Deus. E como bem o Carlinhos falou, o Eduardo teve uma sabedoria muito grande em unir as duas coisas, trazendo o quê? Eles como heróis, mas mostrando as deficiências deles como seres humanos e mostrando o verdadeiro herói que é Jesus Cristo, né? Fazendo essa comparação com a palavra bíblica, com a palavra que está na Bíblia. E isso é muito bom, porque daí muitos deles têm aquela visão do super-herói ainda, né? A prova de balas, superpoderes, e Jesus era tudo isso e muito mais, né? E Verdade. Aqui mostra tudo isso para eles de uma forma simples, né? Como o Carlinhos falou, todo dia tem uma lição aqui a ser feita, uma lição a ser aprendida também. Não é só a leitura, não é só ensinamento, mas tem uma tarefinha para eles fazerem no dia a dia deles, para eles incorporarem. Tem um versículo bíblico também, né? Isso. Então, tem algo para incorporar a vida deles. É bacana isso. O Carlinhos falou que nem o devocional, a gente está dando semana a semana, né? Seria diariamente, mas para os pré-adolescentes, como o encontro é semanal, a gente aplica semanalmente. E
a gente pergunta depois, e o que vocês fizeram daquela semana, o que vocês lembram? E é interessante que com esse material, anos atrás eu já tinha participado com adolescentes, era mais difícil a fixação desses ensinamentos, justamente por ser a palavra, né, da Bíblia, ser difícil, não vamos nos enganar, mesmo a tradução NVI, é difícil um pouco o entendimento para a fase que eles vivem, né, para a fase da idade, para a fase contextual, contemporânea que eles vivem. E esse material deixa mais fácil para eles digerirem isso, e você percebe que a fixação é melhor. E muitos deles praticam as tarefinhas e lembram do que foi ensinado. É muito bacana isso. Ou seja, tem uma resposta muito maior de aprendizagem. Parte da onde o adolescente está, né? Do universo dele, de super-heróis, e desperta o interesse, né? Você falou, Exatamente. Esse filme talvez tenha sido o filme mais assistido na história, não sei, não tenho certeza, mas foi um dos mais assistidos. Eu lembro que eu vi, eu até fiquei surpreso com a igreja de Campinas, Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, do pastor Ricardo Agreste. Eles fizeram série de pregações no domingo à noite sobre os Vingadores. E eu achei muito interessante, porque cada herói, eles pegavam um pecado deles. Então, o Incrível Hulk, eles falavam da raiva. Então, despertava nas pessoas uma curiosidade, um sermão sobre o Incrível Hulk, sobre o Capitão América, e daí o Homem de Ferro era sobre a vaidade. E aí eles linkavam com a palavra de Deus, despertou a atenção, interesse, e você traz o ensino da palavra de Deus. Então, se até para adultos funciona, imagine para adolescentes. E outra coisa também que eu queria mencionar, que vocês falaram, é a leitura. Eu gosto muito de ler hoje, porque eu aprendi a ler com revista em quadrinhos. Eu lia todas as revistas em quadrinhos quando era criança, todas. Desde os super-heróis, e todos eles, até os do Velho Oeste americano, os do Tex e outros lá. E a partir daquele hábito, eu fui para os livros. Né? Então, é a maneira de você introduzir um adolescente, uma criança, uma menina na leitura e, a partir daí, entrar nos livros cristãos, na Bíblia Sagrada e fazer essa relação. É um meio da gente usar tudo isso, e esse autor aí foi muito feliz nessa coisa. Né? E aí, outra coisa que eu vou aproveitar para falar, que o Carlinhos falou sobre as Crônicas de Nárnia, que às vezes tem muitos cristãos que não sabem que esse é um filme baseado numa alegoria. Né? O autor era um cristão, um ateu convertido, que escreveu uma alegoria de Jesus no Conto de Fadas. Como seria? Né? Eu lembro, quando eu assisti o primeiro Crônicas de Nárnia com os meus filhos, eu não contei nada para eles. Eles estavam assistindo. Aí, no final, ali o leão morre. Aí o leão ressuscita. Aí eles são tomados de... ressuscitou. Aí eu falei assim, ele está parecendo com alguém, não é? Aí eles falaram assim, com Jesus. Está parecendo com Jesus. Aí no final eu expliquei para eles, olha, veja o sentido do filme, ele está fazendo uma comparação com o que Jesus fez, morreu pelo pecador. Então, os pais têm que saber usar essas ferramentas para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para linkar, para os filhos descobrirem, que coisa linda, papai, isso daí, aí despertar. E aí, sobre isso, eu queria perguntar para vocês se algum filme também, porque tem filmes feitos por cristãos evangélicos, que são bons a gente assistir com os nossos filhos, e às vezes também tem filmes que não são feitos por evangélicos, mas como a graça comum de Deus atinge todas as pessoas, mesmo cineastas não cristãos, eles fazem coisas que têm valores cristãos. E aí os pais podem usar isso para ensinar os seus filhos. O que vocês assim pensariam agora de filmes, de coisas que os pais poderiam assistir com os seus filhos, agora que está tendo um pouco mais de tempo, e usar esses filmes para ensinar os seus filhos? Vocês lembram de alguma coisa aí nesse momento, nessa hora assim de supetão? Eu lembrei rapidinho aqui de um filme, ele não é tão recente, mas chama Clique, do Adam Sandler, não sei se vocês assistiram, que ele tinha um controle remoto, onde ele avançava a vida dele, né, para poder pular fases. E esse filme me ensinou muito, assim, né, sobre aquela questão de eu querer ter o controle na minha mão para poder pular fases e melhorar algumas. Só que conforme o filme vai passando, vou dar um spoiler, né, para quem não assistiu, mas
ele descobre que ele avançou tanto que ele perdeu muita oportunidade na vida dele, né, de relacionamento com os filhos, relacionamento com a família. E esse filme, na época, ele me marcou muito por conta disso, assim, dessa questão da gente sempre querer ter o controle na mão, e no final quem tem o controle de tudo é Deus, né? Então, é o filme que eu me lembrei agora com as palavras do Senhor Legal, sobre isso. legal, legal. Alexandre, tem algum aí? Ou alguns, né? Tem às vezes vários. Pastor, eu sempre, assim, né, eu tento sempre encontrar algo nos filmes que assisto, por mais que sejam, né, fora do contexto, tudo, mas Hollywood hoje se baseia praticamente, se der uma estudada, os filmes são feitos na síndrome do herói, né? O que seria a síndrome do herói? Que é meio longo, meio pouco tempo para a gente discutir, mas é aquele cara que passa por todas as provações, todas as fases, ele tem uma parte que é derrotado e depois ele vence os problemas, vence e depois sai vitorioso no final, né? Que é o grande final, vamos falar assim, né? O final feliz, né? Do filme. Então, eles descobriram a fórmula mágica que os cristãos conhecem faz tempo, através da Bíblia. Porque Jesus veio e ele passou por tudo, sofreu, foi derrotado, entre aspas, para sair vitorioso, né? Então, todo filme que você pegar de Hollywood, se você observar, vai ter essa linha, né? A gente precisa só ficar ligado e absorver daquilo. Isso é a minha opinião. Você tem que absorver aquilo e passar. Muitas vezes eu estou assistindo com o Ariel um filme de ação, de aventura, que a gente gosta de assistir junto. Eu falo, o que te lembrou aqui? E ele, isso, lembrou tal coisa, isso. Porque é a fórmula mágica que Jesus trouxe, né, entre aspas, para a gente, através da Bíblia, através do Novo Testamento. É tudo resumido nessa teoria do herói, né, nessa saga do herói. E Hollywood usou muito bem isso. Como a gente bem sabe, 90% das produtores, dos diretores, tem o seu fundo judaico também, né? Então, por isso que está intrínseco na cultura deles, que eles trouxeram para o cinema também, e trouxe essa forma de fazer filmes, e que é Verdade. realmente o que nada mais é do que a história de Jesus Cristo retratada de outras formas, né? Vamos dizer assim. É só ficar ligado ali, os pais, que dá para aproveitar bastante coisa para o cristianismo. Lógico, os E filmes assim, cristãos têm uma ênfase maior, tem uma colocação maior, mas vários filmes que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, se tiver ligadinho ali, dá para extrair muita coisa e passar para eles. E é bacana isso, o, porque... Pode Pode falar. falar, pastor. Não, e é Porque eu bacana lembrei isso de um versículo porque bíblico. é bacana isso porque traz, né, algo que, como o pastor bem falou, o déficit de atenção hoje, por conta das mídias digitais, por conta do mundo digital, fica mais fácil de absorver quando é feito esse correlatado com eles, essa parte, né, essa parte lúdica. Eu tenho tido resultados, acho que o Carlinhos também, resultados melhores quando tem essa parte lúdica junto do ensinamento, né? Então, fica a dica aí de sempre estar ligado nessa questão, que sempre dá para aproveitar alguma coisa. O texto bíblico que o apóstolo Paulo diz assim: examine todas as coisas e retenha o que é bom. Então, às vezes, tem Exato. filmes de animação, que hoje tem muitos, eles podem ter mensagens negativas e também tem muitas mensagens positivas. Se o pai, se a mãe souber direcionar o sentido, os valores do filme, ele tem muito material para ensinar e guiar o filho dele, fazer essa relação, esse link com o evangelho, com a palavra de Deus. Então, aí é o pai e a mãe. Então, assim, quase todos os filmes de animações têm alguns valores apresentados do mundo secular e que pode ser extraído para a palavra de Deus. Isso que você falou, reter o que é bom e o pai e a mãe observar isso e orientar o filho. Esse dia eu estava passando na TV, não sei quantas vezes já passou esse filme, é um filme antigo, Os Monstros, né? Os Monstros. É um filme que tem um monte de coisa lá, animação. Mas eu pensei numa coisa rapidamente assim, que o filme Os Monstros se alimentam, a energia deles é o medo das crianças. E me passou um pensamento assim. Durante muito tempo, os pais assustavam as crianças com Deus. Falavam assim, Deus está de olho, Deus vai castigar. Aí as crianças cresciam com medo de Deus. E no final do filme, todo mundo já deve ter assistido esse filme,
a energia deles lá é tirada do sorriso das crianças, da alegria das crianças. Então, o Deus bíblico, o Pai de Jesus, ele quer ver a alegria das crianças, não o medo das crianças. Então, me passou esse pensamento assim, eu falei, olha que coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, assim, a gente pode tirar verdades e aplicar para os nossos filhos de várias maneiras. É ter essa mente que você falou, e aí com o tempo não, logo os nossos filhos eles vão poder fazer isso sozinhos. Eles vão assistir um filme, uma palestra, uma série, e eles já têm uma mente bíblica, uma mente cristã. Ele falou, isso aqui está de acordo. Eu falei, isso aqui não está. Isso aqui eu aproveito, isso aqui eu jogo fora. É mais ou menos esse o papel dos professores e dos pais, né, nesse momento. Bom, o tempo voa, né? A gente não tem tempo de falar nem da metade do que a gente queria. Eu queria falar um negócio mais objetivo. Mas eu queria, assim, já para indo para a conclusão, às vezes os pais hoje, eles falham, às vezes eles não acompanham. Qual conselho vocês dariam, além disso, aí, do ponto de vista motivacional, de perseverança, de oração, de persistência, para os pais hoje que às vezes estão cansados com o filho, às vezes o filho não quer, e os pais acabam desistindo. O que vocês diriam para eles aí nessa hora? Pastor, o senhor estava falando dos pais, né? Às vezes o pai não tem interesse de assistir um filme desse, por exemplo. Às vezes não é, sei lá, ele gosta de, sei lá, de outro tipo de conteúdo no filme. Eu acho que o primeiro passo é se esforçar também, às vezes, para sentar com o filho e assistir junto. Claro, não gosto, não me interessa, mas vamos lá, vamos ver o que esse filme pode ensinar para a gente. Então, isso também é porque às vezes fala para o filho, o pastor falou lá que Crônicas de Nárnia é bom, então entra no teu quarto e assiste. Né? Pega e assiste com ele, né? Senta junto, ajuda e incentiva ele a descobrir coisas. Igual vocês estão falando assim, o Alexandre falou, olha, Eliel, o que você pensou sobre isso? Estando do lado, ajuda a eles descobrirem coisas que talvez sozinhos eles não descobririam, eles não pensariam sobre isso. Então, acho que estar junto é muito interessante. E depois a conversar sobre o tema. Às vezes não tem um livro de devocional, mas no meio do filme se lembra de uma história bíblica, e depois do filme pode sentar com o filho e falar assim, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Então, essa participação dos pais é muito importante também, né, de estar junto para criar algo, né, para criar essa rotina. Alexandre? O Carlinhos colocou num ponto aí principal, que é o que é? A necessidade, porque hoje, com a correria do dia a dia, muitas vezes o pai se acostumou a delegar algumas coisas, né, que acontece por conta do trabalho, por conta de defender seu ganha-pão no dia a dia e colocar em casa. Mas a comunhão com a família, com o filho, é importante sempre. Né? Eles são, imagina uma semente, né? Vou fazer aqui uma metáfora, mas imagina uma semente. Se essa semente não for bem cuidada, ela não vai germinar. E se essa semente não germinar, isso é a fé dentro do coração de cada criança que tem dentro da igreja. Se ela não for regada, não for tratada, ela não vai crescer. E se você não for aparando conforme a faixa etária, conforme a idade for crescendo essa criança, você não for fazendo os cuidados necessários, cuidar do bichinho que vai lá comer as folhas, cortar da poda, acertando, alinhando, essa árvore não vai crescer bonita, frondosa como tem que ser, né? Que é a fé em Cristo, a fé em Deus. Então, esse ponto do Carlinhos é importante, tem que ter um acompanhamento dos pais, porque ninguém conhece melhor a criança do que o próprio pai. Ninguém sabe tudo que a criança vem, inclusive a questão familiar, do vínculo familiar, aonde ela convive com a família, como que é essa convivência com outros, porque muitos são cristãos, mas é um núcleo cristão, né? Não tem mais um núcleo. Os outros seguem outras religiões. Como agir diante disso? É o pai que sabe disso. E ele que tem o pátrio poder de fazer as modificações necessárias na educação da criança, o acompanhamento, para dar o direcionamento, como o pastor bem falou. Se você falar, ir lembrando e colocando, como o Carlinhos colocou, senta, assiste o filme, o que você trouxe de bom, o que você aprendeu, isso é muito importante. E eles querem isso. Tá? Muitas vezes pode parecer que não,
mas as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, né? Muitos adultos querem que seu pai te pegue no colo e te fala, meu filho, é por aqui. É o que nós adultos queremos e pedimos, oramos para Deus todos os dias, que dirá a eles, que são pequenos, que ainda estão formando sua personalidade. A gente sempre pede para o pai o melhor caminho, o melhor jeito de fazer as coisas, que dirá a eles. Então eles precisam desse suporte do seu pai natural dessa forma. Não, eu, assim, é um pedido que eu faço, não delegue tudo para a escola, não delegue tudo para a igreja, Verdade. assuma também a postura e ensine, como está em Provérbios, ele vai levar para o resto da vida, né? Ele vai levar para o resto da vida Ah, isso. Então, nada plantar, substitui a presença do pai ou da mãe, nada, né? Nada ali é a nada, presença que faz a diferença. nada. A base familiar é de suma importância para o crescimento deles. Eu falo isso por experiência própria, que eu peguei muitos adolescentes que não tinham a base familiar, e eles vêm sedentos, eles vêm loucos para ter um pouquinho de atenção, que muitas vezes eles extrapolam, querem aprontar, querem, né, bagunçar por conta dessa atenção que não tem em casa, que não tem um pai presente, ou que tem um pai, no caso que eu passei, pais que viviam alcoólatras, mães drogadas, e vocês podem entregar, né, para quem tem uma base familiar, tem um pai, entrega o melhor para o seu filho, faz o melhor para ele. Muito bem, muito bom, Alexandre. Eu não quero demorar muito essa nossa conversa, porque a gente tem que fazer outras, porque a gente não falou hoje sobre os perigos que os pais têm que proteger os seus filhos da internet, de pornografia, coisas desse tempo. A gente vai fazer outra conversa para conversar sobre esses assuntos aí. Hoje, então, as dicas, o Carlinhos falou, você falou do material devocional para os pais. Eu tenho uma trilogia de livros de ficção que é para adolescentes lerem, histórias muito interessantes, escritas por um autor brasileiro, cristão, o Maurício Zagari, são 3 livros, foram premiados, chama O Enigma da Bíblia de Gutenberg, 7 Enigmas do Tesouro e o Mistério da Cruz das Almas, para os adolescentes gostarem de ler livros interessantes. Aqui eu tive, não vou dizer qual deles, né, mas eu tive que obrigar a ler, mas eles leram e gostaram. Aí gostaram, que bom, o livro foi bom. Mas Inclusive, pastor, a Bíblia de Gutenberg está aqui. É um que está na fila do Ariel ler. Ele está com as legal, leituras de legal. escola, tudo. Ele está lendo Esse Mundo Tenebroso, que é mais antigo, Mais tudo, né? antigo. Mas está aqui na Legal. fila por indicação do pastor. Está aqui Amém. paradinho para você. Legal, legal, gente. Então, assim, já deu um tempo aqui, depois a gente marca outra conversa, mas os pais, as mães aí, ó, já sabe o contato. Você quer um livro, você quer um material devocional, você quer um filme, entre em contato, assista aqui, tem mais coisas para passar, para indicar, para orientar vocês, para os filhos, pré-adolescentes, adolescentes, também para crianças também. Existem até jogos bíblicos. Eu achei hoje um jogo que eu jogava com minhas crianças, um tipo de bingo de crente, com versículo bíblico, assim, para achar, para eles irem decorando a Bíblia. Então, tem material para os pais e para as mães usarem. Eu quero agradecer vocês, viu? Não deu para a gente conversar muito, depois a gente faz outra, para ficar mais curto, mais interessante, para as pessoas participarem, mandarem perguntas. Aí no próximo, os irmãos já estão por dentro da nossa conversa aqui, a gente vai dando sequência. Obrigado, Alexandre, obrigado, Carlinhos. Vamos orar pelos pais, né, pelas mães, vamos orar pelas crianças, pelos adolescentes, vamos pedir que Deus os guarde, que Deus os abençoe cada vez mais. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida do Carlinhos, do Alexandre, que são pais dedicados e têm buscado a orientação, a direção do Senhor para educar os seus filhos na Tua palavra. Continue usando eles também no ministério do ensino, que eles continuem ensinando a Deus, com amor, com sabedoria, com dedicação, para que os nossos adolescentes, pré-adolescentes, amem a Tua palavra, discernam a Tua palavra e obedeçam a Tua palavra. Obrigado pela vida deles e abençoe cada pai e cada mãe. Eles tenham a sabedoria do céu, a direção do Espírito Santo para educar os seus filhos,
para ensiná-los o evangelho, o amor e a palavra de Deus. Guarda cada pai, renova o ânimo, a dedicação de cada um deles, para que eles possam se esforçar, se dedicar para estarem presentes com os seus filhos e cuidarem deles dentro da tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Alexandre, amém. Obrigado. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Foi muito boa a nossa conversa aqui e creio que vai ajudar e abençoar muitas pessoas. Obrigado, amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus e tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia a todos.